Envelhecer é uma fase do ciclo da vida pela qual provavelmente todos nós iremos passar um dia. Aliás, uma fase que está ficando cada vez mais larga na tal pirâmide etária. Os avanços tecnológicos e a melhora na qualidade de vida estão aumentando a expectativa de vida das pessoas e também a possibilidade de contrair doenças. Praticamente inevitável. Será? O saber envelhecer revela-se aí o maior de muitos desafios para todos nós. Nesse sentido, é preciso ter cuidado com a chamada depressão. Esse é o tema de hoje da nossa pausa gostosa do café. Ele já está aqui conosco, o médico geriatra e clínico geral, Dr. Alexandre Brito, e vamos falar exatamente sobre esse assunto tão importante e, infelizmente, muito comum na terceira idade, né, doutor Alexandre? Muito bom dia, um prazer estar aqui novamente. Sim, é muito comum, infelizmente, e em praticamente todas as faixas etárias, né? Da infância à fase idosa da vida, a depressão vem surgindo com uma frequência muito alta e, no caso específico dos pacientes geriátricos, ela tem características peculiares e complicações graves, a depender do acompanhamento, do diagnóstico precoce. Como é que a gente pode começar a trabalhar exatamente na perspectiva da prevenção? A prevenção da depressão em si, não há uma consistência, vamos dizer assim, científica em que a gente possa apontar elementos que com certeza vão prevenir a depressão. Na verdade, o surgimento da depressão se deve a um conjunto de fatores inerentes à personalidade, ao comportamento humano, a maneira como lida com o ambiente e os relacionamentos, como elabora isso, mas também o que, do ponto de vista social, é trazido para o ser humano, né? Então, a vivência em situações de violência, de perdas, no caso do envelhecimento, nós sabemos que o que há ao longo da vida, muitas vezes, é um acúmulo de perdas, né? Seja familiar, seja de relacionamento, seja da profissão, porque a aposentadoria, muitas vezes para o idoso, é uma perda de função social, né? E há uma limitação do horizonte da vida, vamos dizer assim. Então, tudo isso, a maneira como o idoso vai elaborando, pode torná-lo suscetível a quadros depressivos e de ansiedade. Além do que, existem lesões cerebrais que, a depender da região do tecido cerebral que é acometida, também pode desencadear quadros depressivos. Então, a depressão vem dentro de uma esfera psíquica, psicológica, mas também de uma esfera muito orgânica. Já sabemos disso hoje em dia. A própria demência, as lesões cerebrais em decorrência de processos demenciais, vasculares ou de Alzheimer, elas podem, a depender da área acometida, fazer com que se instale, durante a evolução da demência, quadros depressivos e que precisam ser diagnosticados. E esse diagnóstico, quanto mais antes, melhor, porque isso vai determinar exatamente o tipo de tratamento que muitas vezes tem ali uma cereja, um morango diferente que pode fazer diferença mesmo, né? Pois é, o tratamento, a gente poderia dizer que o tratamento em seguida a um diagnóstico precoce, tá? Seria na verdade, um meio preventivo excelente para as complicações que são graves da depressão, né? A depressão no idoso está relacionada, por exemplo, à queda. Então, há, de maneira peculiar, algumas características que vão se manifestando na depressão do idoso, diferentemente da depressão que ocorre em pacientes de outras faixas etárias. Então, o idoso, por exemplo, ele tem, de maneira marcante, uma diminuição da sua performance no dia a dia, uma lentidão motora, uma facilidade para cair. Essa lentidão, para enxergar. Essa lentidão, essa queda da performance do dia a dia, muitas vezes é considerada pelos familiares, pela sociedade, como sendo inerente da idade. Então, não, ele está assim mais lento porque ele está envelhecendo. Nem sempre é isso. Esses podem ser os primeiros sintomas de um processo demencial. Então, diferentemente de outras faixas etárias, os sintomas e as manifestações físicas do desempenho, da coordenação motora, são mais marcantes do que a própria fenomenologia psíquica, tá? O idoso, principalmente os mais longevos, os idosos com mais idade, eles não vão estar manifestando, não vão estar definindo, estou com angústia, estou com tristeza, não vão estar manifestando tantos sintomas psíquicos, apesar de ter também. Mas eles vão manifestar de maneira muito marcante as alterações físicas.
Agora, doutor Alexandre, só para a gente possa finalizar, a gente ficaria aqui o programa inteiro. Claro. Esse é um assunto muito interessante, nosso público também é cativo, né? Muitos idosos aposentados nos assistem, é um assunto que realmente está sempre muito em voga. Isso. Pegando essa linha de raciocínio sobre a questão da prevenção, a gente pode falar que a vacina, né, é também um aspecto importante para esse idoso? Considerando a saúde geral do idoso, as vacinas, vamos colocar no plural, são de extrema importância para diminuir a mortalidade e para diminuir a morbidade de várias patologias infecto-contagiosas que levam o idoso tanto para uma internação, se ele não tiver imunizado. E dessa internação pode haver um desdobramento de uma gravidade maior. Exemplo, falamos muito do Covid, mas o influenza, o H1N1, o paciente idoso, quando acometido por não ter sido imunizado, ele pode se internar e ter complicações em decorrência de uma pneumonia bacteriana. Então, a bactéria, vamos dizer assim, se aproveita daquela situação, tá? E provoca um quadro infeccioso grave e ele acaba tendo uma mortalidade em decorrência não diretamente da infecção viral, mas de outras complicações que vêm. Então, a vacina serve até para isso, tá? Tanto para prevenir a própria infecção, como para prevenir as complicações dessa infecção, inclusive a mortalidade. Sem dúvida alguma. Doutor Alexandre, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos atender nessa terça-feira, dizer que isso aqui é cadeira cativa sempre que precisar, tá? Porque são assuntos importantes ao nosso público telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Grande abraço, tá?